Nós estamos agora acompanhando a construção do templo que levou o seu nome, Salomão, né? Então hoje nós vamos ler 2 Crônicas, capítulo 3, e vamos ver o desenrolar da maior ponto histórico, né? O maior ápice da fé daquele povo naquele tempo, que foi o templo para o Deus vivo, o local de referência de Deus. Vamos pedir antes de tudo a direção de Deus? Ó Pai amado, em nome do Senhor Jesus eu te peço que o teu Espírito fale conosco e nos abençoe através dessa leitura, nos fazendo entender a tua vontade para a nossa vida. Meu Deus, nos dá também coragem, força para obedecer e seguir o teu plano, os teus propósitos para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Então, 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 1. E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado, na ilha de Ornã, o Jebuseu, também conhecida como ilha de Araúna, né? Onde Abraão levou seu filho, também depois Davi levou então o sacrifício, e ali Deus revelou o local exato onde ele queria que fosse então erguido o primeiro templo em adoração a Deus, né? Antes Deus, ele tinha um local de referência que era o tabernáculo. Deus então habitava no meio do seu povo, mas agora Deus colocou no coração dele um desejo que ele viesse habitar dentro de um templo. E agora nós estamos vendo a concretização de um sonho de Davi. Comentário do 1 ao 9 diz: Salomão adornou o templo com tudo o que havia de mais precioso na época. Assim também é a obra do Espírito Santo na igreja, a noiva do Senhor Jesus. É ele quem prepara e adorna cada filho com santidade e com frutos de uma vida reta. O versículo 1, o bispo escreve: o Monte Moriá tinha enorme significado para o Senhor, pois foi ali que Abraão venceu sua maior prova, ser capaz de oferecer em sacrifício o seu filho Isaque. Está em Gênesis capítulo 22. Para Deus, Abraão sacrificou por causa da sua prontidão, embora ele não tenha feito literalmente. Essa atitude intrépida o tornou o pai da fé e marcou a história da humanidade. Com sua obediência, Abraão ensinou a todas as gerações como deve ser a nossa entrega ao Altíssimo. Foi por causa do ato de fé de Abraão que o Monte Moriá se tornou o lugar mais especial da face da terra e foi escolhido para nele ser estabelecido o nome do Deus vivo. Então, muitos dizem, mas ele não sacrificou. Sim, ele sacrificou. No seu coração, dentro do seu íntimo, ele sacrificou Isaque, porque com certeza ele estava colocando Isaque no lugar que pertence a Deus. E o sacrifício levou ele a isso. Então, veja que maravilhoso, né? Abraão, ele faz parte, ele nos mostra o que significou o sacrifício de Deus por nós, né? Ele amou o mundo de tal maneira que deu o próprio filho para que ele morresse por nós, em nosso lugar. No 2, e começou a edificar no 2º mês, no 2º dia, no ano 4º do seu reinado. E esses foram os fundamentos que Salomão pôs para edificar a casa de Deus. O comprimento em côvados, segundo a primeira medida, era de 60 côvados e a largura de 20 côvados. E o pátio que estava na frente tinha 20 côvados de comprimento, segundo a largura da casa, e a altura era de 120, e por dentro o revestiu com ouro puro. E a casa grande forrou com madeira de faia, e então a revestiu com ouro fino, e fez sobre ela palmas e cadeias. Também a casa adornou de pedras preciosas para ornamento, e o ouro era ouro de Parfaim. Também na casa revestiu com ouro as traves, os umbrais, as suas paredes e as suas portas, e lavrou querubins nas paredes. Fez mais a casa do lugar santíssimo, cujo comprimento, segundo a largura da casa, era de 20 côvados, e também a largura de 20 côvados, e revestiu-a de ouro fino, do peso de 600 talentos. O peso dos pregos era de 50 siclos de ouro, e as câmaras cobriu de ouro. Também fez na casa do lugar santíssimo 2 querubins de obra móvel, e cobriu-os de ouro.
E quanto às asas dos querubins, o seu comprimento era de 20 côvados, e a asa de um deles de 5 côvados, e tocava na parede da casa. E a outra asa de 5 côvados, e tocava na asa do outro querubim. Também a asa do outro querubim era de 5 côvados, e tocava na parede da casa. Era também a outra asa de 5 côvados, que tocava na asa do outro querubim. E as asas destes querubins se estendiam 20 côvados, e estavam postos em pé, e os seus rostos virados para a casa. Também fez o véu de azul púrpura, carmesim e linho fino, e pôs sobre ele querubins. O comentário diz assim: as cores do véu que separavam o santo lugar do lugar santíssimo seguiam as descrições dadas na construção do tabernáculo. Essas cores possuíam um significado especial. Azul, por exemplo, remetia à espiritualidade. Os israelitas reconheciam essa cor como sagrada, pois simbolizava o que é divino. A cor púrpura, de tom roxo intenso, vinha de um produto raro de alto custo. Por ser utilizada tradicionalmente nas vestes reais, por sua aplicação, remetia à realeza. Já o carmesim, que consiste na cor vermelha, simbolizava sangue, sacrifício, e o linho fino expressava pureza e santidade. Todas elas exprimem as características encontradas no Messias, o Senhor Jesus. Então, esse véu aqui, só lembrando, né? Quando o Senhor Jesus disse está consumado na cruz, esse véu que havia no templo separando, né, o santo lugar do Santíssimo, então o próprio Deus, de cima a baixo, ele rasgou esse véu, simbolizando que a partir de então, através do Senhor Jesus, eu, você, nós temos acesso a Deus. Nós não precisamos mais de um sumo sacerdote que entre na presença de Deus anualmente para levar as nossas orações. Nós mesmos podemos levar as nossas orações até Deus. No 15, fez também diante da casa 2 colunas de 35 côvados de altura, e o capitel que estava sobre cada uma era de 5 côvados. Também fez cadeias no oráculo e as pôs sobre as cabeças das colunas. Fez também 100 romãs, as quais pôs entre as cadeias. E levantou as colunas diante do templo, uma à direita e outra à esquerda, e chamou o nome da que estava à direita Jaquim, e o nome da que estava à esquerda Boaz. Nós vamos seguir agora salteando, né, os livros, e vamos voltar agora a 1 Reis, capítulo 7, e o desenvolvimento da história de Salomão, que ele seguiu a vida dele reinando, fazendo grandes alianças e prosperando. Ele foi o rei mais rico de Israel. Então, 1 Reis 7, versículo 1. Porém, a sua casa edificou Salomão em 13 anos, e acabou toda a sua casa. O comentário diz 13 anos. A fraqueza espiritual de Salomão começa a dar pequenos sinais. A construção do templo levou 7 anos, mas ele investiu quase o dobro do tempo para construir seu próprio palácio. Além disso, ele já havia ignorado o conselho divino de não se unir com uma mulher pagã. Isso nós vemos lá no capítulo 3. Depois, acumulou para si um grande número de cavalos, transgredindo assim a lei mosaica, que está lá em Levíticos 4, 26 e 10 e 26, que instruía o rei a não empenhar grandes recursos em tropa, para não correr o risco de colocar nelas a sua confiança. Vamos conferir Deuteronômio 17, 16? Porém, ele não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltareis por este caminho. Isso mostra que ninguém se desvia da fé de uma hora para outra. O enfraquecimento espiritual é um processo lento que apresenta sinais visíveis. Por isso que Jesus, ele falou, vigiai e orai. Então, a oração é o elemento essencial, mas o vigiar também. Quais sinais de inclinação eu venho dando, né? Quais são os sinais que eu venho apresentando que estão demonstrando que algo não está bem com a minha vida espiritual? Então, eu tenho que ficar atento. No caso de Salomão, qual foi o erro? Ele confiar nas tropas, né? Essa questão dos cavalos era como se ele estivesse colocando a confiança dele, tirando a confiança de Deus e colocando no visível, no palpável.
né? Quando nós fazemos isso, nós estamos confiando, por exemplo, nas nossas riquezas mais do que em Deus. Abraão, por exemplo, estava confiando mais no filho do que no próprio Deus. Então, quando ele sacrificou Isaac, então ele tirou Isaac do lugar de Deus e colocou Deus, enfim, no lugar certo. Por isso que Abraão foi próspero, foi abençoado e feliz. No 2, também edificou a casa do bosque do Líbano, de 100 côvados de comprimento, de 50 côvados de largura e de 30 côvados de altura, sobre 4 ordens de coluna, de cedro e vigas de cedro sobre as colunas. E por cima estava coberta de cedro sobre as vigas, que estavam sobre 45 colunas e 15 em cada ordem. E havia 3 ordens de janela, e uma janela estava de frente à outra, janela em 3 ordens. Também todas as portas e ombreiras quadradas eram de uma mesma vista, e uma janela estava de frente da outra em 3 ordens. Depois fez um pórtico de coluna de 50 côvados de comprimento e de 30 côvados de largura, e o pórtico estava de frente delas, e as colunas com as grossas vigas de frente delas. Também fez o pórtico para o trono onde julgava, isto é, o pórtico do juízo, que estava revestido de cedro de soalho a soalho. E a sua casa em que morava havia outro pátio, por dentro do pórtico de obra semelhante a deste. Também para a filha de Faraó, que Salomão tomara por mulher, fez uma casa semelhante àquele pórtico. Todas essas coisas eram de pedras de grande valor, cortadas à medida, serradas à serra por dentro e por fora, e isso desde o fundamento até as beiras do teto, e por fora até o grande pátio. Também estava fundado sobre pedras finas, pedras grandes, sobre pedras de 10 côvados e pedras de 8 côvados, e em cima delas pedras de grande valor, lavradas segundo as medidas, e madeira de cedro. E no grande pátio, ao redor, havia 3 ordens de pedras lavradas, com uma ordem de vigas de cedro. Assim era também o pátio interior da casa do Senhor e o pórtico daquela casa. E enviou o rei Salomão um mensageiro e mandou trazer Hirão de Tiro. O comentário diz: Hirão, este não era rei de Tiro, e sim o filho de uma mulher viúva da tribo de Naftali. Ele era dotado de habilidades e sabedoria para realizar qualquer trabalho com cobre. Assim como Bezalel se dedicou a fazer o tabernáculo, Hirão se empenhou e concluiu toda a obra que empreendeu na casa de Deus. O Altíssimo concede talentos a todos, para que além de glorificarem o seu nome neste mundo, contribuam com o crescimento da sua obra. Então, o diabo ele não pode atacar o talento de alguém, mas ele pode deixar essa pessoa doente. Então, ela não vai poder executar o seu talento. Por isso que uma das primeiras áreas que o diabo atua na vida da pessoa é deixá-la doente, depressiva, triste, porque uma pessoa assim, nessas condições, ela não consegue desenvolver o seu trabalho. No 14, era ele filho de uma mulher viúva, da tribo de Naftali, e fora seu pai um homem de Tiro, que trabalhava em cobre, e era cheio de sabedoria e de entendimento, de conhecimento para fazer toda a obra de cobre. Este veio ao rei Salomão e fez toda a sua obra. E formou 2 colunas de cobre. A altura de cada coluna era de 18 côvados, e um fio de 12 côvados cercava cada uma das colunas. Também fez 2 capitéis de fundição de cobre para pôr sobre as cabeças das colunas. De 5 côvados era a altura, e um capitel de 5 côvados à altura do outro capitel. As redes eram de malhas, as ligas de obra de cadeia para os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, 7 para um capitel e 7 para o outro capitel. Assim fez as colunas juntamente com 2 fileiras em redor sobre uma rede para cobrir os capitéis que estavam sobre a cabeça das romãs. Assim também fez com o outro capitel. E o capitel que estavam sobre a cabeça das colunas eram de obra de lírios no pórtico de 4 côvados. Os capitéis, pois, sobre as 2 colunas estavam também de fronte, em cima da parte globular que estava junto à rede, e 200 romãs em fileiras em redor estavam também sobre o outro capitel. Depois levantou as colunas no pórtico do templo, e levantando a coluna direita, pôs-lhe o nome Jaquim, e levantando a coluna esquerda, pôs-lhe o nome Boaz.
E sobre a cabeça das colunas estava a obra de lírios, e assim se acabou a obra das colunas. O comentário 21 e 22, né? As colunas Jaquim e Boaz, além de causarem uma grande impressão por causa da beleza, possuíam um significado espiritual. Elas remetiam à presença do Altíssimo que nos sustenta na caminhada da fé. Jaquim quer dizer ele estabelece, e Boaz, nele há força. Podemos perceber a semelhança desses elementos com o batismo com o Espírito Santo. Quando uma pessoa o recebe, ela se torna templo dele e todos veem em seu testemunho a estabilidade, a fortaleza de uma coluna bem alicerçada. Quem já foi ao Templo de Salomão, em São Paulo, no Brasil, por exemplo, quando você entra no templo, existem essas duas colunas nas laterais do altar. E elas recebem exatamente esses nomes, Jaquim e Boaz. E ali também, né, está o nome dos dizimistas, porque eles representam a coluna, né, que sustentam essa obra, cumprindo exatamente o que está lá em Malaquias 3:10, para trazer os dízimos e ofertas à casa de Deus, para que haja manutenção na casa dele. No 23, fez mais um mar de fundição de 10 côvados de uma borda até a outra borda, perfeitamente redondo, e de 5 côvados de alto, e um cordão de 30 côvados o cingia em redor. O comentário diz: o mar de fundição era um reservatório de água criado para substituir a pia de cobre do tabernáculo. Essa imensa bacia tinha capacidade de abrigar até 45 mil litros de água e ficava apoiada sobre 12 bois de metal. Cada grupo de 3 bois ficava posicionado em direção aos pontos cardeais. Já a água servia para a purificação dos sacerdotes antes de oficiarem no serviço sagrado. Ela nos remete ao sangue do Senhor Jesus, que nos purifica dos pecados, e à prática da sua palavra, que mantém nossa alma pura diante do Altíssimo. No Evangelho de João 13, do 5 ao 10, depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com as toalhas com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e lhe disse: Senhor, tu lavas os pés, lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós está limpos, mas não todos. Porque naquela altura ele se referia a Judas, que estava no meio deles, naquele momento também tendo uma oportunidade de poder se arrepender e confessar o seu pecado e se voltar a Jesus e seguir a sua vida, mas não, ele se manteve no seu plano inicial de trair Jesus. Efésios 5, versículo 26 e 27, para santificar, purificando-o com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então esse é o significado da água. A água na Bíblia, né, ela tem como símbolo a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela tem esse poder de nos lavar, de identificarmos aonde nós estamos errando e então nos consertarmos. Se vivemos na ignorância, não sabemos se está certo ou errado. Mas a partir do momento que nós lemos a palavra de Deus e entendemos que aquela atitude, ela está errada e nos consertamos, significa dizer que a palavra, ela fez o que estava determinada ela fazer, nos lavou. No 24, e por baixo da sua borda em redor havia botões que o cingiam, por 10 côvados cercavam aquele mar em redor. 2 ordens desses botões foram fundidas quanto o mar foi fundido. E firmava-se sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, 3 que olhavam para o ocidente, 3 que olhavam para o sul, e 3 que olhavam para o ocidente. E o mar estava em cima deles, e todas as suas partes posteriores para o lado de dentro. E a grossura era de 1 palmo, e a sua borda era como a de um copo, como de flor de lírios. E ele levava 2.000 batos.
Fez também as 10 bases de cobre, o comprimento de uma base de 4 côvados, e de 4 côvados a sua largura, e 3 côvados a sua altura. E esta era a obra das bases. Tinham cintas, e as cintas estavam entre as molduras. E sobre as cintas que estavam entre as molduras havia leões, bois e querubins, e sobre as molduras uma base por cima. E debaixo dos leões os dois bois, junturas das obras estendidas. E uma base tinha 4 rodas de metal e lâminas de cobre, e os seus 4 cantos tinham suportes. Debaixo da pia estavam estes suportes fundidos, do lado de cada uma das junturas. E a boca da pia estava dentro da coroa, e de um côvado por cima, e era sua boca redonda, segundo a obra da base, de côvado e meio, e também sobre a sua boca havia entalhes, e as suas cintas eram quebradas, não redondas. E as 4 rodas estavam debaixo das cintas, e os eixos das rodas na base era a altura de cada roda de côvado e meio. E era a obra das rodas como a obra da roda de carro, seus eixos e suas cambas, e seus cubos e os seus raios, e todos eram fundidos. E havia 4 suportes aos 4 cantos de cada base, seus suportes saíam da base. E no alto de cada base havia uma peça redonda de meio côvado de altura. Também sobre o alto de cada base havia asas e cintas que saíam delas. E nas placas de seus esteios e nas suas cintas lavrou querubins, leões e palmas, segundo o espaço de cada uma, e outros adornos em redor. E conforme a estas fez as 10 bases. Todas tinham uma mesma fundição, uma mesma medida e um mesmo entalhe. Também fez 10 pias de cobre. Em cada pia cabia 40 batos, e cada pia era de 4 côvados, e sobre cada uma das 10 bases estava uma pia. O comentário diz: as 10 pias de cobre. Cada pia tinha capacidade para comportar cerca de 870 litros de água. Essa água era retirada do mar de fundição e utilizada para a purificação dos sacerdotes e para a preparação dos sacrifícios. Seguindo para o 39. E pôs 5 bases do lado direito da casa e 5 do lado esquerdo da casa. Porém, o mar pôs ao lado direito da casa para o lado do oriente, da parte do sul. Depois fez Irão as pias e as pás e as bacias, e acabou Irão de fazer toda a obra que fez para o rei Salomão, para a casa do Senhor, a saber, as 2 colunas e os globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das 2 colunas, e as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, e as 400 romãs para as 2 redes, a saber, 2 carreiras de romã para cada rede, para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam em cima das colunas, juntamente com as 10 bases e as 10 pias sobre as bases, como também um mar e os 12 bois debaixo daquele mar, e os caldeirões e as pás e as bacias, e todos os objetos que fez Irão para o rei Salomão, para a casa do Senhor, todos eram de cobre polido. O comentário diz: os caldeirões, as pás e as bacias eram utensílios usados pelos sacerdotes no serviço sagrado. As pás serviam para recolher as cinzas e armazená-las nos caldeirões após a queima dos animais em holocaustos. As bacias eram utilizadas para aparar o sangue do sacrifício a fim de ser usado nos rituais de aspersão. 46. Na planície do Jordão, o rei os fundiu em terra barrenta entre o Sucote e Zeratã, e deixou Salomão de pesar todos os objetos pelo seu excessivo número, nem se averigou o peso do cobre. Também fez Salomão todos os objetos que convinham à casa do Senhor, o altar de ouro e a mesa de ouro, sobre a qual estavam os pães da proposição, e os castiçais, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do oráculo, de ouro finíssimo, e as flores e as lâmpadas, e as tenazes, também de ouro. O comentário diz: castiçais, enquanto no tabernáculo havia apenas um candelabro, no templo havia 10. Eles foram posicionados no santo lugar,
sendo que 5 deles ficavam à direita e os outros 5 à esquerda. Portanto, se no tabernáculo esse ambiente continha 7 lâmpadas, no templo dispunha de 70. Aí, nos 50. Como também os vasos e os apagadores e as bacias e as colheres e os perfuradores de ouro finíssimo e as dobradiças para as portas da casa interior, para o lugar santíssimo e as portas da casa do templo também de ouro. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que seu pai Davi havia consagrado, a prata e o ouro, e os objetos pôs entre os tesouros da casa do Senhor. Comentário final: as obras do templo finalizaram. Davi tinha o sonho de construir o templo e para isso consagrou as suas riquezas ao Todo-Poderoso. Contudo, foi Salomão quem teve o privilégio de edificá-lo. Da mesma forma, desde o momento em que a pessoa se converte, o Altíssimo começa a trabalhar em seu ser. Assim, enquanto viver pela fé, ela se tornará uma obra que se aperfeiçoará a cada dia e será finalizado quando o Senhor Jesus chamá-la para o seu reino. Diante disso que eu estava lendo agora, eu fiquei pensando, né? Hoje nós plantamos, por exemplo, a oração, o voto, sacrifício pelos nossos familiares, né? Correto? E muitas vezes a gente não vê o resultado, né? Eles não vêm para a igreja, eles não aceitam se converter, mas eu fiquei pensando, o que nós estamos fazendo? Orando, fazendo corrente, buscando, fazendo votos, sacrifícios, enfim, por aquelas pessoas. Bom, nós estamos plantando. Então, quem planta, ele tem certeza que vai colher o fruto do seu plantio. Então, cedo ou tarde, ele vai colher o fruto daquela semente que ele plantou. Se ele não colher no presente, mesmo que ele morra, mas a semente ficou plantada, ele vai colher, mesmo que na eternidade. É como Davi plantou, né? A semente para a construção do templo. Ele não pôde erguer aquele templo, não viu o templo, mas o templo se ergueu e tudo que ele planeou, que ele plantou, agora está surgindo. Quem colheu? O filho. Então, não se preocupe se vai acontecer agora ou depois, somente creia, porque a obra é feita por Deus, tá certo? Coloca nos comentários o que Deus falou com você, dá o seu gosto, né? Ajude a gente a espalhar esse vídeo pelo YouTube. E você, claro, manda esse vídeo também para alguém, incentive as pessoas que você conhece a ler a Bíblia junto com a gente, tá bom? Fique bem, Deus abençoe.